Bom dia a todos. Eu sou o Cristiano Melles, presidente da NR, e venho hoje desejar um bom dia e com uma felicidade grande de estarmos hoje abrindo nosso 10º Encovisa, né? Começamos lá atrás de maneira tímida e hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior encontro da área no Brasil, onde a NR, parceira das vigilâncias de todo o Brasil, e tem sido muito rico, frutífero para nós, para todo mundo do setor acompanhar, e nós desenvolvemos muito essa parceria do público-privado, essa proximidade das discussões. Isso, sem dúvida, não avançou nesses 10 anos para medidas que ajudaram a melhorar a qualidade dos alimentos que nós tivemos, a segurança com que nós tivemos. Me lembro aqui do trabalho que nós fizemos na época das Olimpíadas, né, discutindo aqui como é que nós iríamos, né, dar essa tranquilidade para todos os visitantes e, obviamente, para o nosso público aqui no Brasil. Conseguimos fazer uma Copa do Mundo também. Então, tudo isso aqui foi um trabalho muito parceiro e muitas coisas nasceram de discussões dentro do Ecovisa. Então, eu quero aqui, nesses 10 anos, parabenizar a Eliana, que está aqui, né? Vou te falar, viu, Eliana? Você, em nome de todos da NR, eu gostaria de mencioná-la como quem vem trabalhando né, todos os anos com cuidado muito grande, buscando os principais temas para serem discutidos. Então, quero te parabenizar em nome de toda a NR. E aqui, logo após a minha fala, nós vamos estar com a Thalita. A Thalita já está há 6 anos liderando essa área pelo Brasil, tem sido uma parceira, e ela vai aqui dar o pontapé inicial desses 2 dias que nós vamos ter aqui, rememorando aqui com o pessoal o que nós vamos estar nesses 2 dias. Nós vamos abrir agora com os 10 anos, mostrar um pouco dessa história, a discussão toda, com todos os avanços que nós tivemos. Nós vamos também falar um pouco de transformação digital hoje, e amanhã nós vamos falar das mudanças que impactam o setor, entendendo que a gente está saindo de uma pandemia, onde nós tivemos a notícia que mais de 60% da população adulta está completamente vacinada. A gente saiu do momento mais difícil do setor e nós entendemos, temos que estar otimistas de que as coisas estão novamente no normal que deveriam ser antes da pandemia, quer dizer, mas com muito aprendizado de como é que nós operamos as nossas casas no período que ficamos fechados, e fechando o dia de amanhã, a importância das relações colaborativas no serviço de alimentação. Então, eu queria aqui dar um abraço a todos, dizer dessa alegria nossa, eu como presidente da NR, de estarmos aqui no nosso 10º encontro, agradecer aos nossos patrocinadores e passar a bola agora. Vocês vão ver alguns vídeos, mas deixar para que a Thalita, o Fernando e o nosso time dê prosseguimento ao nosso programa. Um bom dia a todos. Olá, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Estamos começando aqui agora o nosso 2º dia do 10º Encovisa, do 10º ano desse encontro, que traz aqui vários participantes muito importantes, e a gente conseguiu, eu acho, reunir um pouco do melhor que aconteceu nos últimos 10 anos. Esse foi o dia de ontem, começamos com uma fala de abertura da Anvisa, trazendo aqui um pouco do histórico do relacionamento que a gente teve ao longo de todo esse tempo, e seguindo falando um pouco de transformação digital e principalmente de tudo que foi discutido nos últimos 10 anos em relação à segurança de alimentos, à fiscalização, a relação entre setor regulado, órgãos reguladores. Foi uma manhã muito intensa, rica e prazerosa para quem esteve com a gente ontem, e hoje eu não tenho dúvida que vai ser tão bom quanto, e a gente vai ter 2 painéis muito bacanas daqui por diante, e eu espero que vocês curtam conosco. A NR agradece mais uma vez a todo mundo que tornou esse evento possível, que faz parte dele.
aos nossos palestrantes, que prontamente atenderam o nosso convite e se prepararam para estar aqui conosco, convidados, aos participantes que estão aqui no chat. Por favor, não deixem de colaborar muito com perguntas, com colocações, com sugestões no chat. Os chats têm sido muito ricos e ajudam muita gente a desenvolver o evento. Aos nossos patrocinadores fundamentais para viabilizar isso tudo que está acontecendo. Queria citar aqui o Grupo Haskell, Bureau Veritas, Coca-Cola FEMSA e Sanit. E, aliás, falando em chat, falando na Sanit, fiquem de olho também no chat, porque a gente vai ter oferecido aqui pela Sanit uma Alexa, um sorteio que vai acontecer a partir de um link que vai estar no site. Então, não deixe de ficar acompanhando no chat, desculpa. Não deixem de acompanhar o chat, que em breve vai aparecer ao longo do evento esse link. E é isso, a NR acredita e vai continuar trabalhando por mais 10 anos, 20 anos, o tempo que a gente puder, que a gente consegue gerar um melhor cenário de negócios, trazendo os órgãos reguladores, trazendo as vigilâncias sanitárias do país todo e a Vigilância Sanitária Nacional, a Anvisa, junto com os nossos operadores, junto com todos os profissionais que trabalham com segurança de alimentos, responsáveis técnicos, e criando essa comunidade, esse fórum, todo esse diálogo, esse debate, a gente consegue uniformizar entendimentos, gerar novas ideias, partir para novos campos, entender o que é o futuro, enfim, fazer com que o nosso país tenha cada vez melhor um cenário de negócios que seja bom para as empresas e que proteja, obviamente, o nosso cliente, o nosso consumidor, a segurança do alimento, enfim, que a gente tenha aqui o que todo mundo quer, que é um setor cada vez mais profissional, maduro, competente e responsável. Então, vamos começar aqui, sem mais delongas, que eu acho que todo mundo está ansioso para escutar os nossos palestrantes. Antes, eu vou chamar aqui alguns vídeos dos nossos patrocinadores e já volto na sequência. Uma boa manhã para todos e vamos em frente.
Bom, voltando aqui agora, eu queria, antes da gente iniciar o painel, ter duas falas aqui introdutórias. E a primeira delas é da Eliana Alvarenga. Eu acho que todos vocês já conhecem ela, mas para quem não conhece, acho que vai ter um prazer de estar mais uma vez com ela. É a nossa coordenadora do GTTEC. O GTTEC é um grupo de trabalho técnico em responsabilidade técnica e segurança de alimentos da ANR, e é a partir do GTTEC que a gente discute aqui internamente várias dúvidas, procedimentos, uniformiza compreensões, traz questionamentos que são muitas vezes encaminhados aos órgãos fiscalizadores e normalmente geram novos debates e são prontamente esclarecidos. Enfim, é dentro do GTTEC que a gente gera muito do conteúdo que está aqui no Encovisas e dos debates que ocorrem ao longo do ano. E a Eliana é a nossa coordenadora do GTTEC, portanto, a pessoa mais indicada aqui para fazer essa boas-vindas, essa fala introdutória no nosso segundo dia. E eu não quero deixar de convidar aqui todos os representantes de vigilância sanitários municipais e estaduais que estão aqui assistindo a gente, que estão presentes, que talvez não tenham ainda um relacionamento tão forte com a ANR, dizer que a ANR e o GTTEC estão à disposição de vocês para debater quaisquer questões, novidades, inovações, dúvidas em relação ao funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, meios de alimentação. A gente está aqui para construir junto, para colaborar. Então, entre no nosso site, entre em contato conosco, as portas vão estar sempre abertas. Eliana, muito bem-vinda mais uma vez e fica à vontade, o palco é seu. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É um prazer enorme receber vocês. E, além do prazer, eu acho que cabe um agradecimento muito grande. Nós estamos comemorando a 10ª edição, né, do Encovisas, e para nós, da ANR, do GTTEC, é um momento assim de muita alegria, porque depois de uma pandemia, passando por tudo que nós passamos, e nós podermos estar vivos, né, e juntos novamente, já é um motivo de agradecimento. E para nós aqui do GTTEC é um dia de muita festa da ANR, porque chegar a 10 anos, né, o nosso grupo forte, unido, sempre buscando, né, esse diálogo, esse entendimento com os órgãos reguladores, isso fortalece a instituição, fortalece os nossos associados e fortalece o nosso grupo, que é um grupo sempre de troca, de entreajuda entre nós e entre os órgãos reguladores. Então, muito obrigada na qualidade de coordenadora, eu me sinto muito honrada, obrigado, Fernando, obrigada, diretoria da ANR, eu me sinto muito honrada de fazer parte desse grupo e contar com vocês, que a grande maioria das pessoas que estão aqui, além de profissionais da área regulatória, se tornaram meus amigos. Então, eu tenho grandes amigos e sou honrada de ter vocês como amigos, além de parceiros e amigos. Muito obrigada, um bom dia a todos e um bom evento. Obrigado, Eliana. Queria agora, para mais uma fala introdutória aqui, chamar a Luana Carvalho. A Luana é representante do Bureau Veritas. Luana, por favor, fica muito à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Quero agradecer o pessoal da ANR pela nossa participação. Para a gente é uma honra e um prazer imenso estar participando desse evento, comemorando os 10 anos junto com todos. E eu acho que para o dia de hoje o que eu desejo é que seja tão maravilhoso quanto foi o dia de ontem. As palestras de ontem foram muito sensacionais. O BV traz muito essa visão de parceria, essa visão de conexão, essa visão de ajudar e de estar próximo no dia a dia mesmo dos nossos clientes. E isso é algo que ficou muito claro nas palestras de ontem, acredito que hoje também, e quero colocar à disposição para que possamos sempre criar mais parcerias, mais colaborações e participar de mais eventos como esse. Desejo um bom evento a todos. Obrigado, Luana. Então, agora, vamos ao primeiro momento mais extenso da nossa manhã. É o nosso terceiro painel. E o tema desse painel é mudanças que impactam o setor. Afinal de contas, o que não faltaram foram mudanças nesses últimos quase 2 anos, desde o início da pandemia, onde o setor foi extremamente impactado em todos os sentidos e no que concerne
a boas práticas, a normas de segurança. Acho que a gente foi talvez um dos grandes focos de atenção por parte das autoridades públicas, da imprensa, e gerou muitos desafios para os operadores, mas também gerou muito aprendizado. Acho que a gente sai disso mais forte, né? E para falar um pouquinho disso, então, a gente tem aqui alguns palestrantes que vão ser conduzidos pelo nosso diretor, Eric Momo, representando aqui a diretoria da ANR. Então, Eric, muito bem-vindo, o palco é seu. Bom debate, bom painel para todo mundo. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. É um prazer participar aqui do 10º Encovisas. Eu acho que isso é sensacional, atingir essa marca. E a gente está falando de uma coisa muito delicada, só fazendo aqui uma parte com isso tudo, porque sempre foi uma zona de conflito, né? E eu acho que a ANR conseguiu trazer essa área tão conflituosa para restaurantes e os nossos reguladores para um debate, para uma coisa mais saudável, a gente trabalhar juntos para que o objetivo final seja cumprido, que é a gente levar produtos de qualidade e com segurança para os consumidores, né? Acho que todo mundo aqui está preocupado com isso, e é muito legal estar participando desse momento aí ao longo de tanto tempo, e a gente vê como o mercado como um todo amadureceu, né? E eu acho que o Encovisas tem um papel fundamental nisso. Então, é só uma parte aqui meu sobre esse projeto todo que a ANR veio conduzindo. E, de novo, agradeço também a todas as instâncias de vigilância sanitária do país que têm sido abertos para a gente poder passar o nosso lado, né, como dono de restaurantes, as dificuldades operacionais que a gente tem. Então, para começar esse segundo dia, um painel de debates que a gente vai falar sobre as mudanças que acabaram impactando, né, muito para a gente, para o setor, eu vou convidar a primeira pessoa para falar, vai ser a Isabel de Leles, ela é diretora técnica do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, então vai fazer uma apresentação, depois chamarei a Gilmara, a Nathalie e o Alexandre, e a gente vai conduzindo isso no final, um bate-papo para a gente responder as perguntas. Isabel, é contigo. Olá, bom dia a todos. Agradeço muito o convite, em nome do Centro de Vigilância Sanitária, em nome da doutora Megide, que administra aqui. O Centro de Vigilância Sanitária é um órgão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. É muito importante para nós estarmos participando desse evento do Encovisas. Já participamos em outras oportunidades e isso realmente é muito bom. Agradeço muito à diretoria da ANR pelo convite. Nós nos sentimos honrados com essa participação. Podemos compartilhar com o setor e com todos os outros colegas de vigilância sanitária. É uma oportunidade única mesmo para o debate, para a construção, em um momento muito importante de crescimento, de valorização para os nossos trabalhos, e a gente verifica isso dentro da postura da ANR. Então, agradeço muito, em nome do Centro de Vigilância Sanitária, a diretoria da ANR, na pessoa do presidente, do Cristiano Melles, e de toda a diretoria, da Eliana Varenga, que é nosso contato como consultora técnica, no qual a gente realmente tem muita honra de trabalhar conjunto. É uma oportunidade estarmos aqui e podemos fazer parte dessa reflexão. Um período realmente que foi bastante difícil e desafiador para todos, em todas as situações. A vivência da pandemia como algo inusitado realmente fez com que nós voltássemos e fizéssemos uma reflexão sobre as nossas práticas de trabalho, sobre a forma mais efetiva de atuar na proteção da população. E eu acho que isso foi realmente desafiador para todos. Acho que o primeiro ponto que a gente gostaria de trazer para vocês dentro dessa reflexão que foi bastante difícil estarmos trabalhando e tentando trabalhar focados na segurança dos alimentos. Acho que esse foi o principal desafio no cenário em que havia necessidade das pessoas estarem protegidas, de diminuir a aglomeração e o contágio, a segurança dos alimentos ofertados e a oportunidade das pessoas estarem buscando esse alimento, comprando, adquirindo, consumindo, fazerem isso de forma segura, os trabalhadores dos serviços de alimentação estarem seguros e a própria população estar segura. Diante desse cenário, durante todo o início da pandemia, até mesmo este ano, em que os cenários já
favoravelmente foram mudando, nós trabalhamos ativamente nos protocolos, na construção dos critérios, no trabalho voltado para a flexibilização dos ambientes, para a organização dos trabalhos nos serviços de alimentação, como esse alimento ia ser exposto, como ele ia ser servido, como ele ia ser entregue, disponibilizado para o consumidor. A situação do delivery, que nem foi muito bem colocado ontem, foi realmente a forma escolhida para a população adquirir seus alimentos em grande parte. E tudo isso foi uma possibilidade, né, para nós de estarmos trabalhando em conjunto com o setor, normatizando, e nós temos, assim, para destacar algumas portarias que foram feitas pelo Centro de Vigilância Sanitária sobre medidas para a proteção de profissionais em entregas de mercadoria, que nós tivemos até a oportunidade de trabalhar com isso no Incovisas no ano passado. Também trabalhamos um comunicado específico sobre os cuidados na área de alimentação, para ter a reabertura segura dos estabelecimentos na área de alimentos, né? Algumas demandas específicas de proteção dos volumes dos alimentos, as cabines de ultravioleta, medidas que foram sendo identificadas para proteção e desinfecção das embalagens dos produtos. Então, a definição de pareceres técnicos, o que era importante usar, o que não era importante usar, que medida ser utilizada, que medida ser escolhida para essas questões de proteção. Esse foi o cenário que a gente viu como marcante e importante no ano de 2020. Tá? E em relação aqui, em relação a esse ano, o que a gente queria destacar? Só um minuto, por favor. O que a gente agora, eu gostaria só de estar destacando que dentro agora, nesse momento, desse cenário específico, né, do ano de 2021, a preocupação da vigilância sanitária e como nós discutimos dentro desse espaço, é uma oportunidade para sugestão, né, do que seria específico para auxiliar, para sugerir para o setor o que seria importante dentro desse cenário da pandemia. Até posso citar, já até focamos no próximo slide, em que a gente fala sobre um artigo que a gente verificou na Cielo, que são as implicações da pandemia de Covid-19 para a segurança agora alimentar. Enquanto em 2020 a gente focou muito em medidas para a segurança do alimento, o que a gente vislumbra agora como uma necessidade nesse cenário em 2021? Seria a segurança alimentar e nutricional. Infelizmente, a desaceleração do crescimento econômico, o desemprego, a redução do poder de compra das famílias, a alta nos preços dos alimentos, ela gera realmente a fome como um problema, como uma situação de desafio. Se a gente pode pontuar aqui para vocês, né, no nosso próximo slide, a gente pode estar colocando um pouco sobre isso e destacando essa necessidade de unirmos esforços enquanto área regulatória e enquanto setor de alimentação sobre a importância de identificarmos medidas para a construção da segurança alimentar. Então, esse espaço que é de diálogo, que é de colaboração, tão reconhecido, né, e nós valorizamos muito pela seriedade com que a ANR trata todas essas questões técnicas, a nossa ideia foi compartilhar com vocês esse novo desafio, que seríamos trabalhar com critérios regulatórios para a segurança alimentar e nutricional no Brasil. Nós tivemos, o ano passado, a edição de uma lei federal, a Lei 14.016, ela foi publicada em junho de 2020, e ela dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Dentro desse cenário, ela prevê que todos os estabelecimentos que estão dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos, incluídos aí alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas para consumo, eles ficam autorizados a doar os excedentes não comercializados e ainda próprios para o consumo humano, e que atendam a alguns critérios,
Então, essa lei, ela traz essa possibilidade da gente refletir sobre critérios adequados, critérios técnicos, que possam permitir que essa doação aconteça. Então, isso para a gente traz essa lei no nosso próximo slide, e detalhamos para vocês esse artigo, onde fica enfatizada a importância e a possibilidade agora dessa doação como uma alternativa para a construção da segurança alimentar, como uma colaboração. Nesse sentido, a gente queria destacar as ações do Centro de Vigilância Sanitária. Aqui no estado de São Paulo, no âmbito do estado de São Paulo, nós já participamos e fomos convidados aí pela Anvisa para participar de um grupo de trabalho que já está fazendo a análise do impacto regulatório de regulamentação complementar dessa doação de alimentos. Então, até ontem, na abertura do próprio Incovisas, a Thalita Anthony trouxe a oportunidade da discussão da agenda regulatória com a ANR, o quanto isso foi produtivo, o quanto isso construiu qualidade e segurança dentro dos regulamentos sanitários, e isso para a gente é importante compartilhar com vocês. Estamos participando desse grupo construído pela Anvisa. Esta fase que estamos trabalhando agora é a fase da análise do impacto regulatório. Já estão sendo feitas consultas para todas as autoridades sanitárias, de como tem sido a experiência delas com esses trabalhos, se tem algum conflito ou alguma situação que foi caracterizada como indevida, para a gente conhecer melhor esse cenário e podermos atuar com segurança nessa possibilidade de doação. No âmbito também aqui do estado de São Paulo, Centro de Vigilância Sanitária, tem a Luana Gimenez, a nossa diretora técnica do Grupo de Alimentos, que é membro da CAISAN, e também temos representação no Conselho Estadual de Segurança Alimentar. A CAISAN também é um órgão técnico, no caso do CONSEA, né, do órgão da Segurança Alimentar Estadual. Ela trabalha com a segurança alimentar e nutricional, com um colegiado de todas as secretarias do Estado compondo, e a proposta nossa para a CAISAN já foram medidas para a gente implementar no Plano Estadual de Segurança Alimentar a possibilidade da doação de alimentos por vários setores, e principalmente pelo setor de alimentação, da refeição pronta, né? E avaliar essas medidas que possam ser realizadas para implementar esse plano. E o Plano Estadual de Segurança Alimentar é uma política pública do Estado de São Paulo e que atua justamente na construção da segurança alimentar e nutricional. Nesse aspecto, vai ser muito importante a gente estar trabalhando com a revisão da portaria CVS 5, que já permite, né, a reutilização de alimentos para fins de doação gratuita. Porém, essa previsão na legislação a gente entende ainda que é bastante restrita, né? Ela fala desde que o alimento tenha sido elaborado com boas práticas e que estejam descritas, né, em outros critérios estabelecidos na legislação também sejam respeitados, mas a gente entende que é muito, mas muito importante mesmo, a gente trouxe isso no nosso próximo slide, a importância de trabalharmos tempo, temperatura, critérios, tempos de conservação, que são coisas que a portaria hoje fixa, né? A portaria trabalha as temperaturas de armazenamento de produtos, sobre congelamento, sobre refrigeração, as recomendações de cada fabricante de alimentos indicadas no rótulo, e no artigo 34 ela sempre trouxe uma tabela onde isso é exposto, né? Nosso próximo slide mostra isso, vocês já conhecem, mas o que seria interessante compartilhar com vocês? Esse sentido, o tempo, a temperatura, o prazo de validade, né, sendo trabalhados como critérios técnicos, que têm que ser revisitados à luz agora das novas tecnologias que são empregadas pelo setor de alimentação e à luz de um gerenciamento de risco. A gente entende que isso é um olhar novo, que nós precisamos dessa união, dessa parceria, desse saber técnico da expertise mesmo do setor, para a gente revisitar esses padrões, esses conceitos, verificando se cabe alguma alteração, se cabe implementação de alguns critérios, considerando todas essas mudanças. Nós temos equipamentos bastante sofisticados hoje que auxiliam, né, na conservação dos alimentos, e nós temos também
esse olhar de gerenciamento de risco, da avaliação, que tem que ser feita por aquele que conhece os passos e o seu processo. Ele é que consegue falar com segurança do que está sendo feito e a qualidade que está sendo colocada em cada produto, em cada refeição servida. Então, isso acho que é muito importante nesse momento, compartilharmos com vocês, entendendo que dentro desse cenário, de todo o contexto vivido, tenho certeza que a ANR, com sua área técnica, com a seriedade de seus componentes, tem muito a contribuir com essa nossa expectativa e contamos muito com essa colaboração e com esse empenho. E, finalizando, a gente tem aí no último slide a nossa proposta, né? Sugerindo para o setor estabelecer critérios claros para doação, manter critérios de referência e adicionar essa possibilidade de flexibilização, como eu falei, com base na incorporação das novas tecnologias e também nessa análise e gerenciamento de risco. Isso realmente é o que a gente espera para que a gente possa incentivar a doação de alimentos, diminuir o desperdício, aumentar a segurança para quem doa, para quem recebe e para quem fiscaliza. A gente entende que, nesse momento, a segurança alimentar pode ser construída, assim, de mãos dadas, todos colaborando, como uma grande rede de colaboração técnica e de critérios claros, para que a população possa ser atendida nesse momento em que ela se encontra tão fragilizada. Eu acho que esse é o nosso olhar nesse dia, nesse encontro. A gente vislumbra sempre dentro da ANR esse espaço de diálogo, de construção. Acreditamos mesmo nessa seriedade, nessa acolhida que nós recebemos da associação e refletir sobre esses 10 anos de Encovisas, todas as importantes contribuições trazidas nesse evento. A gente enxergou aqui o melhor espaço para compartilhar com vocês esse nosso novo desafio e para contar, principalmente, com o apoio de todos. Mais uma vez, agradeço essa oportunidade de estar aqui, de compartilhar com vocês o nosso trabalho e estamos à disposição. Queremos continuar assim, trabalhando em conjunto. A gente entende que é a melhor forma de atingirmos os objetivos. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço e pela atenção. Bom, Isabel, muito obrigado. Realmente essa questão de desperdício de alimentos, a gente precisa realmente mudar esse cenário de uma forma mais assertiva, acho que para todos, porque para quem está na ponta do lado de cá, às vezes no restaurante tem muitas situações que a gente vê que o alimento está muito adequado para consumo, mas a gente estava numa insegurança jurídica muito grande, então ninguém quer entrar em situações que possam gerar complicações para o negócio. Então, havendo essa regulação a partir deste momento, eu acho que os órgãos todos entendendo como é que pode ser funcionar, eu acho que vai gerar uma cadeia nova, né, para esse alimento, para que se destine. Então, aos poucos, isso começa a ser estruturado, porque é algo que não estava bem regulamentado. Então, gerava a necessidade simplesmente de se jogar fora. E eu acho que esse é um caminho que a gente está resolvendo mesmo. Foi um impacto muito bom, essa mudança que teve recente. Obrigado aí pela tua apresentação, Isabel. Vou chamar agora para a próxima apresentação a Gilmara Macedo, que ela é coordenadora da Vigilância Sanitária de Salvador, na Bahia. Por favor, Gilmara, está contigo. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome da Diretoria de Vigilância da Saúde, Secretaria Municipal, a ANR, através da sua presidência, diretoria e de todos os colegas. É com muita satisfação que participamos do 10º Ecovisas. Estes encontros são importantes para compartilharmos experiências, trocarmos ideias, lembrando do encontro de ontem, né, da transformação digital, desse painel, que é o que a gente está vivenciando aqui hoje, não é? Onde implantamos o licenciamento online, né, que é uma exigência da RDC 153 de 2015. Voltando ao tema do painel de hoje, a situação
epidemiológica vivenciada desde o ano passado foi um grande desafio para a vigilância sanitária como um todo e pelas atividades que são reguladas por este órgão de fiscalização. Precisamos, no momento inicial, modificar as nossas práticas sobre a perspectiva de entender o cenário que se configurava naquele momento. A apresentação, já? Eu não estou visualizando aqui. Tá aparecendo, assim, já. Pronto. Então, pode passar para o slide primeiro. Como eu estava falando, os efeitos da Covid-19 nas atividades econômicas são visíveis em todo o país, com impactos variáveis entre as localidades de acordo com a disseminação da pandemia e o rigor das medidas restritivas decretadas pelos governos estaduais e municipais relacionado ao funcionamento dos estabelecimentos. Próximo slide. No que se refere ao setor de alimentação aqui em Salvador, como no restante do país, ocorreram alterações nas rotinas de trabalho, de forma a se adaptar às novas demandas. Aqui, como no restante do país, foram as vendas online, através do sistema delivery, e retiração takeaway. Nesse sentido, foram publicados diversos decretos municipais e notas técnicas também, em toda a área da vigilância em saúde, não só a vigilância sanitária, a vigilância em saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, a área da imunização também. Então, a gente percebeu aqui uma reconfiguração dos nossos processos de trabalho, de forma a atender o cenário que se configurava ali naquele momento. Próximo slide. Agora, vamos apresentar os números de pesquisas recentes sobre o panorama dos serviços de alimentação. Segundo o índice divulgado pela FIPES, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, em 2021, o consumo em restaurantes e similares registrou queda de 33,2% em abril de 2021, e mostraram ainda retração de 51,4% na quantidade de vendas. Adotando como parâmetro o valor gasto em restaurantes, é possível evidenciar um impacto negativo nas regiões Nordeste e Sudeste. E, individualmente, a Bahia ocupa o terceiro lugar dentre os estados com piores resultados. Próximo slide. De acordo com a Brasel Nacional, na Bahia, 91% dos bares e restaurantes enfrentam problemas para pagar o salário dos seus colaboradores, 73% tiveram de demitir empregados e 82% trabalharam no prejuízo. Então, fazendo uma correlação com a nossa prática de trabalho, a gente entende como que se configurou no ano passado e que ainda persiste de um impacto nessas atividades econômicas. Lembrando também que o direcionamento do nosso trabalho sempre foi com foco educativo, no sentido de orientar sobre as exigências sanitárias, para o desenvolvimento de determinada atividade, seja em restaurante, em bares, em lanchonetes, falando da área dos serviços de alimentação. Então, nesse sentido, a vigilância sanitária como um todo se preocupou ali naquele momento, direcionando algumas das suas ações através das notificações padrão, que foi o que a gente construiu, Essas notificações traziam ali as exigências sanitárias para cada atividade específica, e também as exigências relativas aos protocolos de biossegurança. Então, esses documentos foram padronizados em toda a cidade de Salvador, no sentido da gente estar alinhando ali a conduta durante a fiscalização sanitária nesses locais. Próximo slide. No momento atual, percebe-se uma recuperação em virtude da flexibilização dessas medidas restritivas e volta gradativa das atividades presenciais. Ainda, em pesquisa realizada pela Brasel, em agosto de 2021, o índice de empresas trabalhando
prejuízo, por assim dizer, caiu para 37% em julho, em comparação aos 77% no mês de abril. No próximo slide também eu trago alguns dados da Abrazel, que a gente pegou como referência, no sentido da gente demonstrar o impacto, não só aqui na Bahia, mas no país como um todo. Pode passar para o próximo slide. Em todo o país, estados e municípios publicaram decretos com medidas de biossegurança para o controle da pandemia. Em Salvador, eu gostaria de citar o decreto número 33.719, que divulgou os protocolos geral e setorial para a retomada dessas atividades econômicas. E, assim, esses decretos são similares em todo o país, citando algumas das medidas restritivas, né, que é o uso obrigatório de máscara, o distanciamento social, a aferição de temperatura. Em relação aos restaurantes, foram cardápios digitais, e quando não era possível, a gente solicitou que os mesmos fossem confeccionados de material de fato, não realizar eventos nesses locais. A gente também teve uma restrição nas áreas de entretenimento desses restaurantes e restrição de horários de funcionamento, com horários escalonados para abertura e fechamento desses locais. Lembrando também do direcionamento das ações educativas. Então, na medida do possível, através da Abrazel aqui da Bahia, né, fizemos encontros virtuais, e lembrando de uma outra atividade também que é prevalente aqui em Salvador, que é o comércio informal de alimentos. Então, todas essas atividades prevalentes aqui em Salvador, como Baiana de Acarajé, os vendedores também ambulantes, que tiveram também restrição, que não puderam estar exercendo essas atividades no período da pandemia, porque ao comércio informal foi dada a alternativa do delivery, da retirada no balcão, mas para o setor informal, não. Então, atrelado a isso, importante destacar, como o Isabel bem trouxe, a questão do impacto socioeconômico. Então, a gente não pode esquecer do impacto socioeconômico junto à população como um todo, e esses setores que são regulados pela vigilância sanitária. E aqui em Salvador existe essa prevalência do comércio informal, que eu não poderia deixar de destacar. Próximo slide. Medidas de biossegurança foram adotadas para o comércio informal e para o comércio formal de alimentos também. E com destaque para o uso da máscara, o distanciamento social, a aferição de temperatura. Próximo slide. Agora, já no mês de julho, com a retomada das atividades econômicas, foram publicados vários decretos. E os decretos foram publicados com aumento gradativo do horário de funcionamento, né? Até a publicação final de um decreto que saiu agora no mês de setembro, de número 34.414. Aí esse decreto trouxe não trouxe mais a restrição do horário de funcionamento desses locais. E outro decreto no mês de outubro, que foi o 34.686, e flexibilizou as medidas preventivas, né, com alteração e revogação de todos os decretos anteriores. Lembrando que todas as ações da vigilância sanitária são pautadas nas legislações, né, tanto federais como municipais e estaduais. E no contexto da pandemia, o direcionamento foi dessas medidas, né, protocolos de biossegurança e medidas restritivas, foram através dos decretos municipais, que à medida que o cenário epidemiológico se modificava, os decretos iam sendo publicados. Próximo slide. Outro destaque importante foi a publicação da Lei Municipal 9.601, do dia 29 de setembro de 2021, onde essa lei instituiu o programa de retomada do setor cultural. É Procultura o nome, Procultura Salvador. Uma das consequências da retomada desses eventos é o aquecimento do setor de alimentação. Entendemos Salvador como uma cidade predominantemente turística
Então, o ano passado, todos os eventos, tanto as festas populares, né, as mais conhecidas, a Lavagem do Rio Vermelho, Festa do Bonfim, e o Carnaval também. Então, todo esse segmento formal e informal de alimentos foi impactado. Então, com a publicação dessa lei municipal, trouxe a isenção da taxa de vigilância sanitária, que é a TVS, para alguns segmentos do comércio informal, como Baianas de Acarajé, Furitruque, entre outros. E a isenção da taxa de alvará para a utilização sonora, que é algo que é cobrado aqui pela CEMOP, que é o órgão que licencia o comércio informal de alimentos. Além disso, o evento beneficiado deverá utilizar de preferência recursos humanos, técnicos e materiais disponíveis no município. Então, dos direcionamentos que a publicação dessa lei trouxe foi essa, né? A isenção dessas taxas, tanto para o comércio informal, como para bares e restaurantes que utilizam equipamentos sonoros, que é uma característica prevalente na orla aqui de Salvador, desses locais. Esperamos com isso esperamos que com o aumento da cobertura vacinal e a diminuição dos casos ativos de Covid-19, associados à flexibilização das medidas restritivas, haja o crescimento das atividades econômicas, principalmente no setor de alimentação. Também pelo fato, como eu já disse, de Salvador atrair um grande número de turistas e visitantes. Ressalto que todas as áreas da Diretoria de Vigilância em Saúde participam dessas discussões quando da publicação de algum decreto ou quando, agora mesmo, a pauta de discussão é a realização ou não do Carnaval. Então, eu acho que meu tempo já está esgotando. Então, por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, pela troca de experiências com os colegas das outras vigilâncias sanitárias e a presidência, a diretoria e os colegas da ANR. Finalizo aqui a apresentação. Muito obrigado, Gilmara. Muito obrigado. É interessante ver esse lado de Salvador, porque tem uma cultura de comida de rua muito forte, né? Muito tradicional. Vamos lá, gente. Acho que um probleminha técnico aqui, eu posso dar sequência. Agora, o nosso próximo palestrante é a Nathalie Madaleno, do Outback. Nathalie, obrigado por também aceitar nosso convite. Eu acho que você tem uma apresentação também para trazer para a gente, então fica muito à vontade. Bem-vinda. Obrigada, Fernando. Queria agradecer a oportunidade, agradecer aí o convite da Eliana, Fernando, ONR, por poder compartilhar aqui um pouco da experiência. Eu trouxe um case aqui para apresentar para todo mundo, para a gente falar um pouco sobre como foi todas as mudanças que nós tivemos dentro aqui da companhia nesse 1 ano e meio aí, né, mais tivemos foram mudanças. Então, eu vou compartilhar aqui um pouco do que foi a experiência da Bloomin' Brands. Eu sou da área de qualidade aqui, qualidade e regulatórios da Bloomin' Brands, e eu vou trazer um pouquinho aqui desses dados, enfim, para a gente bater um papo, tá? Para ficar mais fácil para contextualizar, eu trouxe, vou colocar um pouco o que é a Bloomin' Brands, né, para que a gente possa ter mais clareza. Enfim, a Bloomin' Brands é uma das maiores empresas de casual dining, é uma empresa americana, né? Aqui no Brasil, ela representa 3 grandes marcas. A maior é o Outback, que está presente aí em quase todos os estados do Brasil. Esse restaurante tem a temática australiana, está há mais de 20 anos aqui no Brasil, acredito que é o mais conhecido aí por todos. Depois a gente tem a marca Bratio, que é um restaurante de um lifestyle italiano, está aqui no Brasil há uns 6, 7 anos, mais ou menos, concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, os restaurantes físicos do Abratio.
E, por último, é uma marca nova, que chama Aussie Grill, ela já existe, né, nos Estados Unidos, e aí a gente trouxe aqui para o Brasil recente, no ano passado. Então, eu trouxe aqui para contextualizar essas 3 marcas aqui, para a gente mostrar o que foi feito, enfim, todas as mudanças que nós tivemos aqui desde de março do ano passado. Eu separei para explicar aqui, para trazer os números, como foi essa implementação do delivery, lá em março do ano passado, como a gente estava e como a gente atuou aí para se adequar, enfim, para atender toda a demanda. Depois o lançamento da marca nova, que é essa última marca, o Aussie Grill, e a adaptação aí que se mistura um pouco com a adaptação das nossas cozinhas, de restaurantes físicos aí que a gente tem em dark kitchens, né? Que foram para atender essas outras marcas. Então, esse é o cenário assim que a gente tem hoje do delivery. Da marca Outback, são 111 deliveries que saem diretamente dos restaurantes, das cozinhas dos restaurantes que vocês veem aí, que tem salão, enfim, que a gente chama de restaurante físico. O Outback tem mais do que 111, mas tem alguns restaurantes que sobrepõem as áreas, alguns restaurantes que são muito próximos um dos outros, por exemplo, algum shopping que é um na frente do outro, então tem Outback nos 2 shoppings, somente um tem delivery e o outro não, mas aonde ele está, na grande maioria, ele atende aí todas as áreas onde são os restaurantes físicos, e hoje a gente tem um total de 111 deliveries diretos, e do Abbraccio são 13. Nós temos 12 restaurantes físicos e uma dark kitchen de Abbraccio. Então, fisicamente, a gente sai de 13 locais aí para Abbraccio. Lá em março do ano passado, a gente não tinha nem metade desses números. Era um negócio da companhia que estava crescendo, era um projeto a longo prazo da companhia, a implementação de delivery. Duraria alguns anos até chegar, né, nesse total aí, de 100% da capacidade em delivery, e aí, naquele mês de março, aí que ninguém vai esquecer, nós tivemos toda a parte agora só tem o delivery, né? Então, a agilidade da implementação, a definição, abastecimento desses restaurantes. O Abbraccio, ele tinha essa dark kitchen planejado, já estava a longo prazo ali desenvolvendo, e ele foi coincidentemente inaugurado em março de 2020, junto com toda essa demanda aí de delivery, mas ele estava na programação ali e fazia parte desse cenário da empresa conhecer o delivery, e aí de uma hora para outra a gente viu que só tinha o delivery, então tudo que precisou ser feito para atender. Então aqui foi um momento de grande aprendizado, não só para nós, acho que para o mercado como um todo, definições, treinamentos online, virtual. Então, isso tudo aconteceu muito rápido em algumas semanas ali de 2020. E aí, na sequência, a gente viu que, mesmo no cenário ali de incertezas da pandemia, de abre, não abre, volta, fecha, a Bluebeam Brands, ela decidiu investir e trazer uma nova marca, que foi o Aussie Grill, que é uma marca baseada na proteína de frango, no sabor apimentado, spice, com um agridoce, é uma marca mais jovem, assim. E aí, como que a gente ia trazer essa marca no cenário que a gente estava? Então, a gente entendeu que a gente poderia usar a nossa estrutura, usar o que a gente já tinha, e esse conceito de dark kitchen, né, dentro da nossa estrutura, porque a gente tinha lá os restaurantes parcialmente fechados, a cozinha ociosa, funcionários, e uma demanda aí para atender. Então, aí a empresa tomou a decisão de trazer essa marca aqui para o Brasil, e aí foi uma implementação completamente virtual, com as lições aprendidas ali da implementação do delivery. A gente usou as nossas cozinhas, tanto de Abbraccio quanto de Outback, para trazer essa marca nova. E aí a gente tinha o Aussie Grill, esse restaurante, saindo de dentro das nossas cozinhas, onde a gente já
toda a parte regulatória, toda a parte estrutural já estava ali funcionando, que licenças, treinamento, boas práticas de toda a equipe, toda a infraestrutura foi feita, e aí o desafio de adaptar uma marca que ela já é consolidada, ela já existe, ela já tem um menu, ela já tem um cardápio, a gente adaptou para as nossas cozinhas, e duas adaptações diferentes, né? São cozinhas diferentes, equipamentos diferentes de Outback, de marcas, né? Outback e Abraço, e a gente precisava sair com o mesmo produto e consolidar essa marca. Então, também foi um momento de muito desafio, de aprendizados online. Ontem a gente ouviu bastante aqui das falas e das conversas das vigilâncias sobre o online, sobre a questão virtual. Aqui é um case real, totalmente virtual, totalmente feito online, esse lançamento da marca. Então, tinha toda uma questão de identidade da marca, de entender como que ela funcionaria aqui dentro das nossas cozinhas já existentes, que, assim, é um caminho, mais do que metade do caminho andado, assim, já ter essa estrutura. Então, isso foi bem bacana, principalmente, né, da área técnica, que a gente tem bastante responsáveis técnicas, a área da vigilância a gente já tinha estruturado, foi uma questão de organização dentro dos restaurantes. E aí, esse lançamento do Alce Grill aconteceu em setembro de 2020, continuamos naquele cenário de abre, fecha, a segunda onda, a terceira onda, o que vai acontecer, né? Naquele cenário muito incerto, e olhando novamente para dentro da estrutura, o que a gente poderia fazer ainda, e aí o que foi lançado aqui, o que foi novo desafio foi colocar o Abbraccio dentro das cozinhas de Outback. O Outback, ele tem, né, ele está mais espalhado, ele tem muito mais restaurantes, então como que a gente poderia levar uma marca para outras regiões? Ele está aqui, né, concentrado São Paulo, Rio e Brasília, e levar isso para todo o restante do Brasil, mesmo aqui São Paulo, Grande São Paulo, expandir fora dos restaurantes. E aí também foi um terceiro aprendizado de tudo que foi feito online. Novamente, a gente colocou esse desafio para os restaurantes, colocou esse desafio para dentro das nossas pessoas ali, nas nossas cozinhas. E, de novo, vamos olhar o cardápio, vamos ver o que dá para fazer sem o investimento, sem trocar equipamento, Então, foi um desafio bem grande aí, como se fosse uma segunda onda de implementação de delivery para o Abbraccio. Foi bem bacana, a gente estava nesse momento de abraçar o delivery, entender, então, desde a plataforma, pedidos, tudo isso para acontecer como um restaurante novo. E aí a gente, de novo, aproveitou a cozinha já existente, as pessoas treinadas, a gente treinou somente nos produtos ali e na nova reorganização dos restaurantes. E aí o Abbraccio, ele começou, assim, esse escalonar dentro do Outback em janeiro de 2021, e aí foi seguindo aí para chegar onde a gente está hoje, que é o ideal, onde a gente consegue atender e fortalecer. Aí hoje a gente tem aqui, eu trouxe os números para compartilhar também. Hoje nós saímos lá daqueles 13 deliveries para 38, então nós temos 12 saindo de restaurantes físicos, uma DK, que já existia, ela permanece, e 25 insides, que a gente batizou aqui, que são saídas de deliveries dentro de uma dark kitchen, que seria a cozinha do Outback. Esse é o cenário que nós temos hoje. E de Alce Grill também, de Alce Grill nós temos 68 deliveries, saindo 6 de Abbraccio e 62 de dentro de cozinhas do Outback. Foi um aprendizado muito importante para todas as áreas da companhia, desde a idealização, né, da construção de uma marca, através da área de marketing, até chegar na ponta ali do restaurante, dos entregadores. Foi bem importante, importante que o treinamento, toda a questão online aí que foi feita nesse período e no escalonamento,
Hoje a gente tem já inaugurações de restaurantes, mesmo, né, com a pandemia, a gente não deixou de inaugurar, de fazer o plano aí de inaugurações. Algumas atrasaram, adiaram do ano passado, mas a gente conseguiu inaugurar restaurantes em 2020, conseguimos inaugurar outros restaurantes em 2021, e muitos já nasceram com essa organização aí para ser uma dark kitchen, apesar do restaurante físico. Então, foi bem importante esses aprendizados, foi bem importante ter a estrutura, não foi investido, não é diferente nenhum Outback de outro por conta dessas marcas, então foi a reinvenção mesmo dentro das nossas cozinhas, e o trabalho em equipe, a questão da incerteza e a insegurança do negócio foi, acho que, um drive muito importante para todos os níveis da companhia para fazer acontecer. E aí, para o cliente final também não tem impacto nenhum, como uma dark kitchen, que o cliente não precisa saber de onde ele saiu, ele tem ali as saídas dos restaurantes, hoje, dos nossos restaurantes físicos, e foi bem bacana aí a nossa condução. Queria compartilhar com vocês aqui esse case e trazer os aprendizados. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e a gente trabalhar em conjunto aí com todo mundo através da ANR. Obrigada, gente. Bom, obrigado, Nathalie. Agora estou de volta, minha conexão acho que estabilizou. Muito interessante como a rede aí do Outback, a Bratio, fez sob um momento de dificuldade, né? Acabou ganhando velocidade, na verdade, para se adaptar e saiu com uma solução muito interessante. Mudou um pouco o modelo de negócio e otimizou bastante a operação. Então, uma lição aí, acho que para todo mundo no setor que passou por esses percalços aí durante a pandemia. Muito obrigado. Bom, agora vamos ver uma visão também técnica agora de uma empresa que presta serviços para restaurantes e tudo, que é o Alexandre Panov-Momesco, que é diretor técnico da Sanity, para também poder explicar um pouquinho qual é a visão dele ao longo do que veio ocorrendo aí no último ano. Alexandre, por favor. Bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer a figura do Eric, a ANR, pela oportunidade da participação. Parabenizar também a Isabel, a Gilmara e a Nathalie pelas apresentações e trazer um pouquinho da nossa visão dessas mudanças que impactaram o setor, como foi muito bem explorado, né? Desde ontem até hoje foram muitas, né? E a gente não tem a pretensão aqui de esgotar, mas de trazer um olhar um pouquinho diferente de uma visão de uma consultoria como o Eric citou. O Fernando, lá na fala inicial dele, falou bastante para a gente dessa questão das crises gerando oportunidade, né? Uma oportunidade. Essa não foi diferente para a gente, né? A questão da Covid trouxe para a gente uma série de olhares que não eram comuns até então. E isso não é novidade, sempre aconteceu ao longo da história, né? Não vou entrar aqui em cada pormenor, mas convido a todos que tiverem interesse de dar uma olhadinha nesses cases, né? Nutella, Banco Imobiliário, o jogo Banco Imobiliário, a criação da margarina, a Airbnb, né? Mais recentemente, a pasteurização, a aperitização, o Nescafé, todos foram produtos e tecnologias desenvolvidas e criadas em momentos de crise, né? Então, acho que servem como inspiração para todos nós, né, nesse momento, que estamos sendo obrigados a nos reinventar, vamos assim dizer. Uma reflexão que eu gostaria de fazer, de trazer, até porque acho que um evento dessa natureza serve muito para isso, né, para a gente trazer essas pílulas para ficar como reflexão para o futuro, para a gente discutir como segmento. Uma das coisas que ficou muito clara foi o crescimento dos setores de orgânico e de comida, alimentação artesanal nesse período. Então, um setor dentro de dos indicadores que a gente viu, que cresceu 30% ou até mais, é bastante relevante, faz a gente pensar muito que
o fato do orgânico estar incluído nesse crescimento, que o consumidor, por motivos óbvios, né, por ter uma doença por trás do impulsionamento, de ter um foco muito mais ligado à saúde. É óbvio que é difícil falar que a doença trouxe algo de bom, mas nós que somos sanitaristas e trabalhamos como Sanit, tentando implantar as boas práticas, é óbvio que isso é um legado que a gente tem que explorar, né? A visão, a exigência maior do consumidor quanto à saúde. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Outra coisa que acreditamos que o consumidor também mudou é a exigência de um atendimento mais personalizado, né? Mais tete a tete, mais olho no olho. Até por isso é um dos motivos que explica aquele atendimento, o aumento do volume do alimentação artesanal, né? A impressão que nós temos é que o consumidor final ele quer saber de fato quem está fornecendo o alimento para ele, então ele busca mais por informações, não só da origem, né, mas também da operação, de como ela está sendo feita. Isso não anula, né, o que a Nathalie acabou de falar, dessa questão das dark kitchens. Eu acho que todo mundo aqui, né, no setor teve o gostinho um pouco de se sentir como dark kitchen, né, o aumento do delivery, o aumento do drive-thru. O drive-thru, que era um modelo de negócio que a gente ouvia falar praticamente somente no fast food, né? E hoje a gente ouve padaria, restaurante, qualquer modelo de negócio falando em drive-thru. Com delivery não foi diferente, né? Todo mundo, acho que, colocou no seu roteiro a implantação do delivery para poder sobreviver. E isso, principalmente da nossa área, né, da parte sanitária, traz muitos desafios para a gente. Desafios do ponto de vista tecnológico e também impacto à qualidade do alimento. Um dos pontos que eu queria salientar é a embalagem, né? A escolha de uma embalagem adequada, que não só conseguisse manter o alimento nas suas características desejáveis, incluindo temperatura, né? Resistência para poder transportar, mas muito na questão de saúde, né? De qualidade. Essa questão da migração química, que era uma coisa que não era nem muito aventada, né, ou visualizada pelos restaurantes, começou a ser trabalhada. Será que esse tipo de embalagem serve para o transporte? Ele tem uma validação? A legislação permite que eu utilize esse tipo de embalagem ou não? Quais as vantagens ou desvantagens desse tipo de embalagem? Isso foi uma coisa, por exemplo, que nós da Sanit acabamos trabalhando bastante na ajuda dos estabelecimentos que quiseram migrar ou precisaram migrar para o delivery, né? A escolha de uma embalagem adequada, permitida, que trouxessem vantagens. Outro desafio é a implantação de sistemas. Isso foi muito bem trabalhado ontem, né? Sistemas tanto de pedidos como de pagamento. A diversificação da equipe, até porque nem todo mundo tinha o delivery, então tivemos que implantar uma nova equipe, né, que está fazendo um novo serviço ou uma nova fase, que é a entrega. Muitas vezes essa entrega é feita de forma terceirizada, e isso também está trazendo uma consequência para o setor, que acho que a gente precisa trazer um olhar técnico para isso. A responsabilidade de quem fabrica e coloca a marca num alimento, ela não para na hora que você entrega para o entregador, mesmo que ele seja terceirizado. E muitas vezes as falhas que acontecem nesse percurso entre coletar e entregar acabam comprometendo a imagem de quem fabrica. Então, isso é uma coisa que a gente tem percebido muito, de imagens sendo comprometidas por uma entrega mal feita, né? Então, fez parte das falas anteriores, acho que a Isabel comentou um pouquinho disso, né, da regulamentação implantada sobre as entregas, mas cabe a nós também, como setor, pensar muito na capacitação e nas exigências, principalmente dos terceiros, né, para a gente poder padronizar isso. E novos modelos de negócio sendo criados e sempre focando, né, também pela característica e a natureza da epidemia, do não contato com o alimento, né, chegando ao ponto dos fast foods aí robotizados que estão sendo implantados e já chegaram no Brasil nesse mês agora de novembro, formalmente sendo implantado em São Paulo. Com relação a tecnologias, né, muitas também já foram trabalhadas ontem, né, cardápio eletrônico, a forma de pagamento que eu citei há pouco
PIX, mas algumas que acabam trazendo benefícios do ponto de vista sanitário e que não eram muito bem trabalhadas. Um exemplo é o controle de acesso. Aqui a gente implantou o controle de acesso, né, em muitos locais por necessidade, inclusive regulatória, né, da limitação de ocupação, mas isso também tem uma vantagem para nós do ponto de vista sanitário, né, para evitar aglomeração e até do ponto de vista de logística mesmo. Isso também a gente pode incluir aí uma outra tecnologia que nós também até chegamos a trabalhar com ela, implantando, que é a medição de gás carbônico, né, que também tem a ver com o controle de população, de excesso de população dentro. Isso já existiam restaurantes que trabalham assim, né, com esse indicador, mas hoje ele ficou latente, né, a necessidade e a explicação do porquê que se usa isso como indicador. Então, está trazendo luz a algumas coisas que já existiam, mas elas estão sendo melhores utilizadas agora e mais valorizadas pelo consumidor final. O uso da ozonização e das cabines de ultravioleta, né? Não só cabine, mas da tecnologia de ultravioleta, a doutora Isabel também citou sobre isso. E nós trabalhamos bastante nesse período com validações desses processos, tanto do ozônio, do ultravioleta. Então, escrevemos artigos, e quando eu falo de validação, é no sentido de escrever artigo científico mesmo, de pensar em todas as variáveis que estão envolvidas. Quando você fala a tecnologia do ozônio, ela já é reconhecida. Quando você fala da tecnologia do ultravioleta, todo mundo sabe que o ultravioleta, né, no espectro que ele está sendo utilizado, ele tem efeito bactericida. Mas a pergunta que a gente está fazendo, né, que deve se fazer, é para aquela aplicação, com a quantidade de lâmpadas que o equipamento está propondo, na distância que ele está propondo, pelo tempo, com a embalagem, dentro de um carrinho, então, simulando aquelas situações. Ele funciona? Qual é a relevância? Então, trouxe luz para essas situações para a gente poder trabalhar melhor, né? E como eu tenho falado, da nossa parte, principalmente do aspecto sanitário, dos aspectos sanitários, né? O distanciamento é uma delas, né, que ficou muito evidente, muito falado na boca de todo mundo, inclusive da população em geral. O uso de máscara, e aqui eu estou dando só exemplos, porque acho que são infindáveis, são infinitos as variáveis que foram incluídas aí no nosso linguajar, no nosso cotidiano. O uso de máscara, para mim, é um exemplo clássico disso, porque a máscara sempre foi um item controverso, né, e tecnicamente, em vários momentos não indicadas. Na CVS, a doutora Isabel pode falar até melhor do que eu, existe um item proibindo o uso da máscara, né? E, obviamente, com o cenário da pandemia, nós tivemos que fazer uma revisão disso, mas dentro de um contexto, explicando para o cliente que ela traz um benefício desde que trocada adequadamente, né? Desde que tenha um tipo de máscara que seja adequado para aquele momento, e aí a BNT também entrou nisso, né, para padronizar essa produção até artesanal de máscaras, e aspectos culturais também envolvidos com o uso da máscara, o que simboliza, né? Então, trouxe luz a uma questão que já era debatida muito internamente do ponto de vista técnico e passou a ser debatida pela população e exigida pela população, muitas vezes, como um item de segurança. O self-service também, para mim, entra muito nessa categoria. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado há 20 anos atrás, eu foquei muito nessa questão do self-service. Self-service é um item, a gente às vezes esquece porque já está tão incorporado no nosso cotidiano, mas ele é um item, uma etapa que foi criada a mais, né? E como toda etapa que tem criada a mais, ela traz riscos inerentes a isso. E na dissertação eu procurei trabalhar um pouco disso, o quanto o layout do balcão interferia na microbiologia do alimento, o quanto a pia de lavagem de mão e o posicionamento das pias interferia na indução das pessoas a lavarem a mão, enquanto isso interferia na microbiologia. Só 20 anos parecia quase que irrelevante, um cenário utópico, e hoje em dia a gente vê sendo discutido com o devido holofote em cima. Só que ao mesmo tempo a gente vê alguns itens, né, que foram
incorporados até o cotidiano, tapete sanitizante, o túnel de desinfecção, que também foi citado pela doutora Isabel, que muitas vezes a gente percebe sendo utilizado sem critério e sem claramente um objetivo, sem validação, que acaba se tornando até um risco, né? De a gente imaginar que aquele objetivo está sendo atingido e não é. Então é muito tentativa e erro durante esse processo e trouxe para a gente muito essa necessidade, né? Essa percepção da necessidade de validarmos esses processos. Então, como eu falei, a gente trabalhou muito durante esse período validando processos específicos para a operação de cada estabelecimento, porque elas mudam, né? Item a item de cada serviço. E a gente ficou com alguns legados e lições que a gente deve sim tirar disso para discutir profundamente e implantar melhorias, por que não, né? Não só melhorias como operador de um estabelecimento, mas a Gilmara falou bastante disso também, do papel dos órgãos reguladores e fiscalizadores na função educativa, de trazer para o consumidor final esse olhar do que de fato é importante, do que não é, para que ele também possa a cobrar, né? A maioria dessas exigências e dessas cobranças que eu estou falando, elas já existiam. A lavagem de mão, sempre, para quem é técnico da área, sabe a importância. Eu citei a questão da minha dissertação de 20 anos atrás. Então, a importância da pia estar no local adequado, do papel toalha, do antisséptico ser o adequado. Então, a importância disso talvez nunca tenha sido tão grande como hoje é. A gente vê o público leigo discutindo a concentração do álcool em gel, se é 70%, se é 50%. Lembrando que a gente teve mudanças bem pontuais e impactantes na legislação com relação ao álcool no passado, que trouxe para a gente do segmento até aquela discussão: o álcool vai poder continuar sendo usado como sanitizante ou ele só virou um produto de limpeza? Isso depende da forma como ele é registrado na Anvisa. Então isso para a gente já era uma discussão antiga, mas que para o público em geral, né, não chegava à tona, e a pandemia teve esse impacto, essa lição, e estou chamando de legado, de trazer à luz essas discussões que são extremamente importantes, principalmente para o consumidor final. Outra questão que acho que impacta muito nesse setor e vem a ilustrar isso que eu estou citando é o controle do ar, né? PMOC já é uma legislação antiga, uma exigência antiga, e mesmo com a pandemia, a minha visão até que ele foi pouco discutido. A qualidade do ar, a exigência de se controlar a qualidade do ar, para mim, ela devia ser primordial agora na pandemia. Obviamente que a gente teve as proibições pelo uso do ar-condicionado no momento, mas a gente sabe que é passageiro, e quando voltar, esse, por exemplo, que é uma legislação antiga, se torna um ponto crucial. Então são legislações e são exigências que já existiam, e a gente só está, na verdade, enxergando a maior necessidade deles nesse momento. E as fake news também eu coloco nesse mesmo balaio, vamos assim dizer, né? Porque a gente buscar informação, em especial quem trabalha numa área de alimentos, conhecendo a fonte, sendo que é uma fonte fidedigna, de preferência uma fonte oficial, é muito importante. E a gente ficou evidente nesse período que buscar informações em fontes não técnicas ou não oficiais pode trazer consequências bastante graves, né? Então isso também eu considero como um legado. E o próprio papel das autoridades sanitárias, tanto como fiscalizador, tanto como regulador, como educador, como a Gilmara citou, ficou também muito evidente, né? Não que nós da área não conhecíamos, mas para o público leigo, para o público em geral, a gente virou quase uma discussão de bar, né? Antes a gente viu o pessoal discutindo Corinthians e Palmeiras, e a gente percebia o pessoal, o público leigo, discutindo se a Anvisa deveria liberar vacina e qual era o papel dela nisso. Isso é um legado que é importante, né? O público em geral entender esse papel fundamental da autoridade sanitária nas suas três vertentes, aí, como fiscalizador, regulador e como educador de maneira geral. E aí, para fechar, como reflexão, queria colocar exatamente o ponto onde nós começamos.
a crise é uma oportunidade, sim, mas como eu quis e tentei mostrar aqui, a maioria dos pontos que se mostraram relevantes são pontos antigos, que nós sabíamos da necessidade e da importância, mas que foi evidenciado agora. Então, nós deveríamos aprender com isso, se assim é possível dizer, a mais agir e não reagir, não esperar uma crise, né, para ter essa intuição, esse impulso de implantar as coisas que de fato são importantes, não esperar a crise para enxergar a oportunidade e principalmente a gente conseguir trazer isso para o público em geral, que de fato é quem sente o impacto, né, disso de maneira mais forte e quem de fato regula o mercado, porque é através da exigência deles que a gente acaba implantando uma série de transformações que acabam sendo benéficas para todo mundo. Então, eu queria agradecer pela oportunidade novamente e ficar à disposição de vocês. Obrigado, Alexandre. Muito bom o seu ponto de vista e esse fechamento aí principal. Quer dizer, acho que há alguns legados que a gente está trazendo para o setor como um todo e para a sociedade, né? A população acho que está aprendendo a ter visão sobre algumas coisas que são importantes que não colocava tanta atenção. Mas eu discordo um pouco de você no final, porque eu acho que só uma crise mesmo, uma situação difícil para empurrar para uma nova fase de mudança. Não tem, na história, eu acho que não tem outra forma da gente evoluir em saltos se não for empurrado mesmo, não tem outra maneira. Bom, acho que vamos para as perguntas, né? Vamos agora para o debate, certo? Acho que vou passar aqui, vou fazer algumas perguntas para os participantes. Vou começar pela Isabel, que foi a primeira que se apresentou. A Isabel fez um contraponto aí colocando a questão da regulação, né? E eu acho que essa mudança, a gente queria até, deixa eu só ler aqui a pergunta que estava, as prioridades que as vigilâncias sanitárias têm para sugerir ao setor regulado na construção dessa nova realidade que estamos vivendo. O que vocês entendem que seria, depois dessa fase toda de apagar incêndio da pandemia e essas regulações aí que foram necessárias de emergência, o que a gente traz de legado aí para uma nova realidade que a gente está vivendo, Isabel? Olá, eu acho que é interessante, né, ouvir o debate, gostei muito da fala aí do Alexandre. O que a gente traz de legado? Eu acho que essa dinâmica, né, de reflexão, de gerenciamento de risco, acho que isso foi um grande aprendizado. Achei interessante o que ele coloca, porque o ano passado, justamente, a gente fazia discussão. A gente nunca recomendou máscara, a gente sempre discutiu mesmo se o álcool ele era desinfetante, se ele era um medicamento, se ele usava como antisséptico, como que eu regulo, como que eu rotulo, não pode ter álcool a 70% no mercado, porque existe risco de inflamabilidade e acidentes. Eu acho que essa dinâmica de você ter que dar respostas rápidas, a população ser protegida, essa situação de bom senso, análise de risco, gerenciamento e gestão de risco, foi um aprendizado. Porque você revê todos os seus conceitos. Aquilo que estava estabilizado, não, neste momento, para a proteção do trabalhador, para uma medida de controle, de minimização de um contágio, você vai rever os seus outros conceitos. Acho que o grande aprendizado é esse. A gestão do risco, a discussão, a reflexão. Temos que sempre estar abertos a isso, e acho que para a questão regulatória, isso foi bem impactante. A gente revendo coisas que a gente já tinha as frases prontas, as orientações feitas, isso não cabe, isso não funciona. Não é assim. Nesse contexto, para essa situação, para esse fim, a máscara vai funcionar, a máscara ajudou, a máscara preveniu. Então, tivemos que trabalhar com isso, pensando no trabalhador dos serviços, pensando naqueles que estavam lá o dia todo, tendo que executar uma tarefa. Então, acho que esse foi o grande aprendizado. Gestão de risco, avaliação, reflexão. As coisas realmente não são fixas e a gente tem que ter essa flexibilidade. E isso acho que foi bem importante. Eu acho que, Isabel, acho que houve um entendimento do que é prioridade, né? De às vezes, parar de pegar
no pé em pelo de ovo, né? Ficar procurando aquelas coisinhas que são muito detalhes e não fazem tanta diferença. São importantes, mas no todo, né, não tem tanto impacto. Eu acho que esse foi um grande aprendizado de, olha, o que de fato a gente consegue fazer em menor quantidade de ações e que tem o maior impacto positivo. E eu acho que houve essa mudança realmente, eu concordo nesse sentido. Obrigado, Isabel. Vou emendar agora com a Gilmara. Eu perdi o meu à parte lá com a Gilmara, mas para ser breve aqui, só rapidamente, como caiu a minha conexão, Gilmara, a ANR fez várias pesquisas ao longo desse período inteiro de pandemia, em parceria com a Galunion, e criou uma base muito sólida de acompanhamento do que veio acontecendo durante a evolução, na perspectiva dos restaurantes, do setor e até dos consumidores. E aí eu vou pedir aqui para o pessoal da ANR passar para vocês também, porque serve como uma base, né? Acho que é importante o trabalho da Brasel e de outras entidades do setor para a construção de uma referência do mercado, mas eu entendo que a DNR ela foi muito específica tratando de alguns pontos. E eu acho que isso ajuda vocês também a entenderem o que de fato aconteceu, que é essa questão da comida de rua, a informalidade, né? Eu acho que muita gente saiu dessa permissão de fazer a sua venda ali na banca, ali na rua, e passou a fazer um delivery dentro de casa através de um marketplace. E aí sai do poder público de conseguir regular isso, né? E acabou gerando aí uma situação talvez um pouco mais insegura para o mercado. Então, para você, assim, exatamente o que você entende que seria... eu vi que vocês até fizeram, né, em Salvador, um suporte financeiro isentando os estabelecimentos e os pequenos de algumas taxas, que acho que isso é fundamental. Mas o que você entende que essa grande regulação que vocês colocaram, mesmo que temporárias, vai deixar de legado para essa grande cultura que tem em Salvador da comida de rua? Então, complementar a fala da colega Isabel sobre a importância da gente ampliar o diálogo entre os órgãos reguladores e o setor regulado. Então, fortemente, o cenário epidemiológico que se configurou ano passado e esse ano ainda nos trouxe isso. A importância das discussões em prol da saúde da população. Então, as vigilâncias como um todo precisam estar engajadas no sentido de realizar um trabalho de excelência em toda a cadeia. Em toda a cadeia, entenda-se o comércio formal e informal de alimentos. A necessidade de ações globais e locais, considerando os territórios, a importância da adoção de critérios decisórios relativos às medidas sanitárias, de acordo com a particularidade geográfica de cada região, das tecnologias em saúde, do acúmulo de conhecimento científico, não é? Que foi compartilhado tanto pela Anvisa, como as visas estaduais e municipais, no sentido do enfrentamento dessa situação de emergência de saúde pública. Direcionando para o que você, só para finalizar, ressaltar a importância de medidas e ações que antecipem e previnam os fatores de risco e os riscos futuros também, e dar conhecimento das exigências legais de uma forma ampla, tanto para o comércio informal como para o comércio formal de alimentos. Aí percebam que eu sempre dou destaque para a questão da informalidade, porque é uma grande preocupação nossa com esse segmento, com os formais e os informais também. E lembrar do direcionamento das ações de prevenção e mitigação, preparação de resposta, reabilitação do que for impertinente, recuperação e reconstrução dos cenários como um todo. Muito bom. Bom, obrigado, Gilmara. Vou passar agora, a gente está quase esgotando o nosso tempo, então eu vou pedir aos próximos que sejam um pouquinho mais breves. Peço desculpa aí para a gente não poder, o assunto é muito extenso e realmente seria muito proveitoso a gente falar mais, só que o evento precisa ir continuar e a gente fazer também um intervalo. Então, uma pergunta rápida assim para a Nathalie. Nathalie, vocês fizeram uma grande mudança na questão da operação de vocês, e assim, vocês conseguiram entender que assim, o pessoal de operação, os colaboradores, conseguiram nessa fase de pandemia entender mais a importância de seguir os protocolos e de trabalhar com a parte de cuidado
dentro de todos aqueles procedimentos que vocês passam? E, ao mesmo tempo, você consegue falar um pouco sobre como o coworking acabou impactando e o trabalho remoto, eventualmente, tenha impactado nisso? Porque você está fazendo uma gestão de uma outra marca dentro do mesmo espaço, como isso acabou impactando também na cultura? Oi, com certeza, Eric, acho que assim, a partir do momento que a gente começa a falar que lavar a mão pode salvar vidas, tem um impacto muito grande aí. Então, a gente percebe sim uma mudança grande do time de operações na consciência, na educação, de seguir procedimentos que já existiam e olharem e falar, não, realmente é importante, eu não estou aqui só cumprindo com o nosso dia a dia, mas expande, né, para dentro da casa das pessoas. Então, foi um aprendizado e a gente está colhendo frutos muito, muito bons até hoje, né, de toda essa implementação dos protocolos, enfim, da educação que a gente passou aí nesse período, né, do reforço bem grande. E falando, assim, de trabalho remoto, do coworking, acho que todo o time de implementação a gente teve que se adequar, não foi só lá na ponta dos restaurantes, mas quem dá o treinamento, quem faz a implementação, também foi remoto de todos os lugares, de casa, de outro coworking, e isso foi importante também, e o impacto também foi positivo, porque lá na ponta a gente dava uma importância muito grande da pessoa que saiu de casa, que estava lá no restaurante e tinha toda uma estrutura por trás apoiando, olha, a gente não está aí no ombro a ombro, mas a gente suporta, a gente manda material, a gente faz o online, e isso chegou até lá, foi bem legal, sim. Ótimo. E acredito que vai continuar, né? Vamos continuar aí e, sem dúvida, por um bom tempo. São os legados positivos, né, que a gente tira. Exato. Muito bom, obrigado, Nathalie. A última, uma rapidinha aí para o Alexandre. Alexandre, você que tem atendido aí esse pessoal, como é que você viu a mudança de dor dos donos de restaurantes, dos estabelecimentos, assim, antes da pandemia, depois da pandemia, assim, o que muda hoje, o que eles mais precisam, o que eles têm buscado? Seja, por favor, o mais breve possível, para a gente poder passar para o nosso tempo regular aqui. Bom, vamos lá. As dores são muitas, mas acho que uma que ficou bastante latente é a questão da mudança rápida de legislação, né? Como a gente trabalha muito com o monitoramento das leis e a adequação dos clientes, você imagina uma rede que atende vários municípios e tendo que se adequar especificamente a cada município. A gente contabilizou, somando estados e municípios, mais de 2.000 alterações ao longo da pandemia. Então você imagina assim as pessoas de redes tentando se adequar de uma forma bem específica a essas legislações e tendo como que comprovar, né, precisando comprovar essas alterações para o público e para os órgãos fiscalizadores. Então, até nesse período, a gente acabou criando um gerenciamento eletrônico de documentos técnicos, que é o GDOT, para, inclusive, ajudar não só a monitorar, mas poder apresentar de uma forma mais sistemática e evidente a adequação à legislação nesse sentido. Então, acho que foi a dor mais latente que ficou para a gente. Bom. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Nathalie, Gilmar e Isabel, pela participação de vocês. Acho que é muito importante trazer aí o debate para a gente poder ampliar um pouco a visão do que está acontecendo aí no nosso setor. Agradeço, para mim também é uma honra poder participar aqui com vocês. Fernando, por favor, toca aí que é contigo. Vamos lá, obrigado, Eric, pela perfeita condução aí do nosso painel. Obrigado mais uma vez a todos os palestrantes, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo chat. Não deixem de colocar seus comentários, de observar lá o link do sorteio que vai acontecer da Alexia, fornecido aí pela Summit. Enfim, temos aqui mais alguns minutinhos para ir para o nosso último painel, o quarto e último painel, que vai falar sobre a importância das relações colaborativas nos serviços de alimentação. Então, já, às 10h40, a gente vai estar de volta. Então, aquela pausa rapidinho para tomar uma água, tomar um café, e a gente já está chegando. Obrigado mais uma vez e até já.